piores livros que eu li em 2022. Esse momento chegou e já de antemão quero dizer que tudo que eu vou falar nesse vídeo são minhas opiniões. Então, se você gostou de algum dos livros que eu vou falar aqui na lista, não precisa chorar, me xingar nos comentários ou ficar com raiva de mim ou se desinscrever do canal. É só minhas opiniões. E a gente sabe que literatura é assim. Funciona para algumas pessoas, para outras não funciona. Tem livro que muita gente ama e eu não gosto. Tem livro que eu amo e muita gente não gosta. Inclusive, eu tive a prova disso recentemente porque eu participei do Deu Match lá no canal da Tami. Caso você não saiba, a Tami do Resenha dos Sonhos. E ela leu meus livros favoritos e é assim, galera. Foi ladeira abaixo, se vocês quiserem assistir depois. Mas enfim, essa é a graça. Algumas pessoas gostam de alguns livros, outras pessoas não gostam. E é por isso que se chama gosto pessoal. Eu separei 10 livros, que foram os 10 piores de 2022. Se você não viu ainda, já saiu aqui no canal o vídeo de melhores do ano. Então vão assistir. E eu queria falar sobre esses 10 livros também, porque eles me fizeram passar tanta raiva. Que pelo menos eu preciso tentar transformar eles em algum tipo de conteúdo pra vocês, já que eu perdi o meu tempo lendo esses 10 livros. Na verdade são 13, porque o primeiro lugar não consegui escolher, então ficou com 3 livros juntos no primeiro lugar, mas vocês vão entender quando eu chegar lá. E dessa vez, no caso, vamos ter um ranking. Eu vou começar falando do 10º menos pior até o primeiro pior. Ou seja, tem 10 livros, mas o 10º é ruim, eu não gostei, mas ainda é menos ruim do que os outros. E assim sucessivamente até chegar no primeiro lugar. Eu espero que vocês gostem. Já deixem logo o like aí no vídeo pra vocês não se esquecerem de deixar no final. Se você chegou nesse vídeo por acaso, gostar de mim, se inscreve aí também. E vamos começar a falar dos livros. E já aviso que tem livros queridinhos de muita gente aqui nesse vídeo. Então, preparem aí. Preparem, galera. Porque talvez machuque algumas pessoas. Em 10º lugar, temos um livro que eu não cheguei a terminar, porque eu tava achando muito chato. E eu tava achando muitas coisas que não estavam fazendo sentido pra mim, que é O Legado de Chandler. Eu fui ler esse livro super animado, porque ele tem essa vibe Dark Academia. Ele me lembrou um pouco um filme que eu gosto muito, que é O Clube dos 5. E ele fala sobre escrita. São 5 protagonistas aqui, que eles estudam numa academia, e nessa academia tem um grupo muito seleto, como se fosse uma oficina de escrita, com uma professora que todo mundo gosta muito, e todo mundo quer fazer parte desse grupo de escrita, mas pouquíssimas pessoas conseguem, porque ela é extremamente seletiva na hora de escolher os alunos que vão entrar. E aí a gente tem esses 5 personagens que eles são totalmente diferentes. Só que cada um vai ser meio que aquele estereótipo de livro ou filme que se passa em escola, que tem tipo o atleta, a garota popular, a garota inteligente, a triste, a excluída, o encrenqueiro, essas paradas assim. Só que obviamente o autor vai trazer isso de uma maneira muito mais diferenciada, porque ele traz esses clichês, só que ele traz isso de uma maneira com mais representatividade. Então, tipo, apesar de serem clichês, ele traz isso de uma maneira diferente, o que é um ponto positivo. Só que acontece, cada um desses personagens tem uma questão com si mesmo. Cada personagem tem um problema muito grande por trás, além do rolê da escrita, e o autor não conseguiu dar conta. Eu li esse livro até 50%, foi tipo literalmente até a metade. E o autor, pra mim, não tava conseguindo dar conta desses problemas, então tudo era abordado de uma maneira muito superficial pra mim. Tipo assim, os personagens, eles diziam muito, mas não passava muito sentimento nas palavras, e principalmente porque o livro é escrito em terceira pessoa, então eu acho que isso fez criar esse afastamento ainda maior dos personagens, e eu não consegui criar nenhum tipo de empatia ou me apegar muito nenhum deles. Então, apesar deles falarem as coisas que, tipo, entristeciam eles, quais eram as questões, os problemas, as aflições de cada um, eu sentia que não era o suficiente pra me fazer sentir realmente esses sentimentos e entender o porquê deles se sentirem dessa forma. E eu achei tudo muito apático. Apesar do autor ter colocado todos esses temas que poderiam ser identificáveis, eu não acho que ele trabalhou bem o suficiente pra fazer passar essa sensação pra gente que tava lendo. E além de tudo isso, eu senti que faltou algo a mais no quesito da trama mesmo, pra me fazer querer continuar lendo o livro. Porque, tipo, parecia que os personagens só estavam ali, participando do clube de escrita, e cada um lidando com essas questões que tem com si mesmo, e as relações que eles foram criando a partir do momento que, obviamente, eles foram se aproximando mais. Só que, tipo, como eu não consegui me apegar aos personagens, e geralmente quando um livro não tem muita coisa na trama, o que faz você continuar ele, os personagens. Porque ou o livro vai querer te fazer ler por causa da trama, de alguma coisa que vai acontecer, ou que está acontecendo na história, ou por causa dos personagens, porque a gente não precisa de muita trama, que aí é esses livros que não acontecem nada, e a gente vai lendo só por causa dos personagens, da identificação e tal. Só que nesse daqui eu não senti nenhum dos dois. Tipo, a trama pra mim tava chata e nada acontecia, e os personagens também não eram personagens que eu sentia vontade de ler sobre, ou que eu me apeguei de alguma forma. E aí acabou que não funcionou pra mim, eu abandonei. Até dei uma pesquisada sobre o final, porque eu queria saber spoiler, e eu fiquei até feliz que eu abandonei, porque o final eu tenho certeza que eu não ia gostar. Mas, enfim, talvez só não seja um livro pra mim. Provavelmente muitos de vocês podem gostar, mas eu particularmente não gostei. Em nono lugar, mais um abandonado. E eu quis colocar esses 2 livros que foram abandonados, os únicos da lista que eu abandonei, nas últimas posições, que no caso seriam os melhores, piores, porque
Porque, apesar de terem sido livros que eu não gostei, foram livros que tiveram pontos positivos e que eu comecei animado com a história, que eu não achei livros ruins. E também, como eu não li até o final, também não tenho tanta propriedade assim pra falar. Mas eu posso explicar o porquê eu abandonei. Esse aqui eu falei recentemente sobre ele no canal, que é o Circo da Noite. Ele tem uns pontos parecidos com o Legado de Chandler, que foi no sentido dos personagens. Eu não consegui me apegar muito a nenhum dos dois personagens protagonistas, que são esses dois ilusionistas, que a gente sabe desde o começo do livro que tem essa grande batalha que eles vão precisar participar. E um vai ter que ganhar do outro. E tem o rolê do Circo da Noite, que era a parte que eu tava achando mais interessante, que é esse circo super misterioso que chega nas cidades e é bem diferente. E as pessoas não sabem direito o que é que rola ali, só sabem que ele só funciona durante a noite e que os espetáculos são muito diferentes. E as pessoas ficam muito curiosas para entender um pouco mais sobre esse circo, sobre as pessoas que trabalham ali. E a gente vai ter também no passado como foi a idealização do circo e como foi que tudo isso foi criado, foi desenvolvido e foi pensado e por quem. E a gente vai ter em contrapartida desses dois protagonistas que estão se preparando para essa grande batalha que provavelmente vai acontecer. Só que eu acho que a autora criou uma expectativa tão grande nessa batalha e parecia que quanto mais eu passava só estava enrolando para essa batalha acontecer. E ao mesmo tempo dava a sensação de que já estava acontecendo, só que tínhamos que esperar por algo maior e esse maior nunca chegava. Eu abandonei também 50% e eu já tava começando a ficar irritado porque o livro ficava só se repetindo. Tipo assim, vem aí, em algum momento chega e pra mim faltou algo pra me fazer querer continuar lendo o livro. E foi por isso que não rolou. Tipo, o começo eu tava achando bem bacana e eu tava muito intrigado com esse rolê do circo, porque eu tava muito curioso pra entender um pouco mais. Só que a partir do momento que eu já tinha entendido a maior parte, como funcionava o circo e o que era realmente o Circo da Noite, o meio que o restante ficou a cargo desses dois personagens e dessas subtramas que foram sendo colocadas, principalmente sobre o passado e blá blá blá. Só que eu não me interessava muito por elas. Eu achava até um pouco chato quando voltava pro passado e ia falar sobre esses personagens que pra mim não faziam muita diferença. E sobre os protagonistas que eu acabei também não gostando tanto assim, porque eu senti que faltou algo também pra me fazer querer continuar lendo. Isso aí que também é um livro queridinho de muita gente, mas pra mim não deu nem pra terminar. Em oitavo lugar, Desenhos Ocultos. Ruim, galera. Ruimzão. Tipo, Desenhos Ocultos é um livro que eu também falei recentemente aqui no canal. Eu tava animado pra ler porque tem todo esse rolê de ter os desenhos no livro. É sobre uma mulher que ela acabou de sair de uma clínica de reabilitação, que ela era uma dependente química e ela tá tentando se reestruturar ali na vida e ela vai trabalhar como babá de uma família muito rica, num bairro muito chique também. E quando ela chega lá, ela já começa a desconfiar que essa casa pode ser mal assombrada e que tem alguma coisa estranha ali, porque esse menino que ela vai cuidar, ele fica desenhando uma moça que ele fala que é a amiga imaginária dele, blá blá blá. E aí o livro começa a acontecer. Só que na verdade não acontece nada. Tipo, fica faltando coisas, é sempre só essa enrolação, tipo, ela desconfiada se realmente a casa é mal assombrada ou se é só o menino que tem uma amiga imaginária e se ela só tá vendo coisa que não tem, e aí os pais sendo céticos quando ela fala sobre isso, e ao mesmo tempo que ela vai se apegando ao menino também, ela fica desconfiando da própria sanidade e ela começa a descobrir umas coisas sobre a casa. Tem a parte dos desenhos também, que a gente acha interessante porque são uns desenhos bem bizarrinhos, só que o começo do livro é legal, ele cria essa atmosferazinha de suspense, esse medinho que a gente fica, mas depois eu sinto que faltou, tipo, não acontecia nada, ficava só aquela coisa se repetindo e a desenho aparecia e ela não sabia direito de onde vinha, e aí ela ia tentar descobrir e não descobria nada, e aí ela ia tentar falar com os pais não acreditavam, e aí a criança começa a se afastar, e o final também achei sem pé nem cabeça, achei um plot muito nada a ver, é impossível de prever porque é um bagulho muito absurdo, tão absurdo que é impossível de prever, e não de uma maneira positiva, é de uma maneira que parece que o autor, literalmente, sem nem explicar o que deve ter se passado na cabeça dele, eu achei meio questionável também o final que ele deu pra esse livro, eu não gostei muito desse final, dessa conclusão e dessa reviravolta, e achei o livro ruim, tipo, eu achei um livro bem, que me decepcionou, a palavra é essa, porque eu tava esperando muita coisa dele, e também quando eu comecei a ler, eu tava achando o começo legal, só que aí pra mim o livro se desandou, e tiveram várias páginas que parecia que nada acontecia, eu fiquei extremamente entediado, então Desenhos Ocultos pra mim também não rolou. Sétimo lugar, um livro de uma autora que eu gosto bastante, que eu acho que eu só falei bem dela nesse canal, mas Para Sempre Interrompido é ruim. Eu achei muito ruim. Esse livro conta sobre um casal, que eles se conheceram, em pouquíssimos meses eles já se casaram, e foi de uma maneira assim muito surto, e ele morreu. Ele morreu assim do nada, inclusive a maneira que ele morre é muito nada a ver. Tipo, não devia estar rindo, o cara morreu, mas é tipo, tão nada a ver, galera, que, não, que é impossível você ficar, tipo, é meio ridículo a forma como ele morre. E aí, tipo, o livro vai ser basicamente essa personagem tentando se recuperar dessa grande perda e lidando com o luto do marido que ela acabou de casar e acabou de perder. Eu já achei muito nada a ver o livro, e eu não achei que a química do casal foi muito bem construída, porque, tipo assim, é tudo muito repentino, eles se conhecem, se apaixonam, se casam, ele morre. E aí tem vários capítulos que são no passado, e aí vai mostrar esses momentos felizes da vida dos dois, e momentos mais fofos e tal. Só que como
você já sabe que ele tá morto, pra mim não tem sentido ficar mostrando isso. São aquelas coisas de, tipo, planos e blá blá blá, e você lê sabendo que o cara já tá morto e que aquilo ali já aconteceu, e pra mim perde um pouco da vontade de ler. Porque, tipo, eu ficava lendo e sabendo, pô, mas ele já morreu, então pra que eu quero saber disso tudo? É uma forma da autora talvez mostrar a dor da personagem, mostrar de como eles eram tão apaixonados e por isso que ela tá sofrendo tanto, mas eu não conseguia sentir isso porque a protagonista também ela é muito chata, e eu entendo que ela tá lidando com uma dor muito grande, mas ela começa a tratar mal as pessoas que estão ao redor dela, tipo, a única amiga dela que se mostrou presente o tempo inteiro e tudo que ela precisou, ela começa a tratar a amiga super mal também e fazer tudo ser sobre ela, sabe? E eu sei que ela tá passando por um momento muito complicado, só que isso chega a um ponto que começa a irritar. E também tem todo o rolê de que ela vai conhecer a família dele, porque quando eles casaram ninguém ficou sabendo, e aí eles não tinham contado ainda que eles tinham casado, e ela conhece a mãe do cara que morreu. E quando ela vai lá, ela fica tipo, como assim você é a esposa do meu filho? Eu nem sabia que meu filho era casado. E a mulher fica muito brava porque eles se casaram e não contaram pra ela, e ela começa a desconfiar se ela realmente é a esposa do filho que acabou de morrer. E aí tem todo esse rolê dela tentando se aproximar da sogra, e a sogra desconfiando dela, e ela tentando provar que ela realmente é a esposa dele, e a mãe dele fica se perguntando por que ele não contou pra ela. E aí tem todo esse dramalhão. Mas eu achei o livro muito chato, tipo, achava entediante mesmo. Tanto esse rolê de, tipo, quando voltava pra mostrar coisas que aconteceram com eles e como eles foram criando essa relação, porque eu já sabia que ele tava morto, quanto o presente, que eu achei tudo muito previsível. Parecia um livro que eu já sabia tudo que ia acontecer pela sinopse. Tipo, se você ler a sinopse desse livro, você consegue saber tudo que vai acontecer. Apesar de que ele entrega o que está na sinopse, eu esperava que fosse entregar um pouco mais do que essa sinopse, ou pelo menos fosse me deixar um pouco com mais vontade de ler. E eu achei muito chato. Achei os plots ruins. A escrita da Taylor Jenkins Reid aqui também tá meio sem graça. Então dá pra ver realmente que ela evoluiu bastante. Então esse é um ponto positivo. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro dela. Eu acho que é o primeiro livro dela. E que bom que os outros dela eu gostei. Mas esse pra mim, ruimzão. Em sexto lugar, outro livro de outro autor que eu gostei muito de um livro dele. Se eu não me engano, o outro livro desse autor entrou pra uma lista de melhores de alguma coisa aí. E agora viemos com um livro dele que entrou pra lista de piores, que é As Musas, do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Galera, esse livro é sem pé nem cabeça. Nada faz sentido. E é muito ruim. E é outro que também tem uma parada tão absurda que é impossível de prever. E as coisas que não são extremamente previsíveis. É sobre uma mulher que ela tem certeza de que um cara, no começo do livro já começa assim, que se chama Edward, é um assassino. E ela vai tentar convencer a gente e tentar provar isso de alguma forma, de que ele realmente é um assassino. Ele é o professor de uma universidade e tem todo um rolê também de uma sociedade secreta, que é esse grupo super seleto que é comandado por esse professor, que se chama As Musas. E aí só entra mulheres nesse grupo e eles falam sobre arte, eles discutem as coisas assim, uma coisa bem também que vai pra esse lado Dark Academia, só que chato. Nesse livro aqui, muito chato. E aí, uma das alunas dessa universidade, que inclusive fazia parte dessa sociedade, que é As Musas, é encontrada morta. E a Mariana, que é a protagonista, fica obcecada por tudo isso, tanto esse rolê das musas, tanto por ela ter certeza de que ele é um assassino, ela vai tentar convencer a gente e provar de alguma maneira de que esse tal de Edward é um assassino, e ao mesmo tempo ela vai revisitar traumas do passado dela, porque obviamente ela tem, né? Só que, gente, o livro é muito chato, tipo assim, eu achava tudo muito sem noção, tipo, as coisas que aconteceram no livro era tipo, cara, sem pé nem cabeça. O final também achei muito nada a ver, achei muito previsível. Tipo assim, o autor começa a colocar um monte de suspeitos, só que de uma maneira muito óbvia pra gente saber que essas pessoas não são suspeitas, ou esses personagens tendo o ato que são muito suspeitos. E é tão suspeito que você fica, pô, não é possível que vai ser essa pessoa. E ele só botou isso pra tentar desviar nossa atenção do real suspeito, do real culpado, no caso. Fazer essas pessoas parecerem tão suspeitas que a gente não vai conseguir não desconfiar delas, mas ao mesmo tempo ele faz isso de uma maneira tão óbvia que é impossível a gente acreditar que são essas pessoas as responsáveis. E aí ele usa isso só como uma maneira de desviar a atenção, só que ele não faz isso de uma maneira sutil. E aí o final também achei super previsível, só que ao mesmo tempo que tem uma parte que é bem previsível, é meio absurdo porque é muito sem pé nem cabeça. Eu achei o livro chato, os personagens são muito sem graça também. Essa parte que é mais voltada pra arte, blá blá blá, pra universidade, essas coisas de estudos. Em outros livros que eu já li, eu acho realmente muito interessante, mas nesse eu achei muito chato a forma como o autor colocou. E eu ficava realmente com preguiça, e eu fiquei muito decepcionado, porque o outro livro do autor, A Paciente Silenciosa, é muito rápido, é muito bom, é muito viciante, tem plots muito bacanas também, e parece que esse livro foi escrito por outra pessoa, de verdade. Mas enfim, né, todo mundo tem seus altos e baixos, e com certeza As Musas foi o super baixo do autor aqui. E aí a gente vai pro top 5. Tamo chegando, galera. Em quinto lugar, como o pior livro que eu li ano passado, temos Tamanho 42, Não é Gorda. Eu li esse livro pra um vídeo daqui do canal, que era, tipo, recomendações dos influenciadores. E é, tipo assim, é um livro que, pelo menos, ele tem uns momentos engraçados, mas ele é muito ruim. Cara, eu queria poder escolher outras palavras pra usar pra descrever os livros aqui, porque eu acho muito
Não sei se é pesada a palavra, mas eu não gosto de falar, tipo, o livro é ruim. Mas esse realmente é ruim. Pra quem não sabe, a Meg Cabot é a autora de O Diário da Princesa. E aí ela tem esse livro também, que ele vai pra uma parada mais de investigação policial. E eu sei que ele faz parte meio que de uma série, que é como se essa protagonista desse livro, ela fizesse parte de outros mistérios. E o que acontece? A protagonista aqui, ela é uma ex-cantora pop adolescente. Então ela era muito famosa quando ela era adolescente. Ela, tipo, era dona de uns hits da época. E aí ela foi ficando mais velha, flopou depois de, tipo, os pais dela roubaram toda a fortuna dela. Ela perdeu o contrato com a gravadora e ela literalmente perdeu a vida todinha de glamour. E hoje em dia ela trabalha como uma inspetora de uma universidade. E aí também tem toda essa parada do peso no livro, que é abordado de uma maneira muito, muito superficial, pelo menos eu achei. Eu sei que a autora tentou dar um tom mais leve pra esse rolê do peso e do corpo perfeito. O livro já começa com isso. Só que eu achei muito, sei lá, parece um livro escrito pela Alexandra Gurgel. Aquele Pare de Se Odiar. O que acontece? Ela é inspetora nessa universidade e tem esse super moda lá entre os estudantes, que é o surf de elevador. Que é basicamente os estudantes, principalmente os homens, eles, tipo, o elevador tá vindo e eles tentam passar por cima do elevador para o outro lado. Enfim, é um rolê. E aí, uma estudante é encontrada morta no fundo do elevador. E aí os policiais, a perícia lá fala que foi ela brincando de surf de elevador e foi só um acidente. E ela fica tipo, eu não acho que isso fosse um acidente, porque eu sou inspetora desse negócio, eu nunca vi nenhuma menina fazendo isso é coisa de menino e blá 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 blá. E aí ela fica muito curiosa com isso. E aí o que acontece? Acontece de novo, outra menina, mesma coisa. E ela começa a tentar investigar por ela mesma o que realmente está acontecendo e se teria sido alguém que teria empurrado e se não foi realmente um acidente, por que tá acontecendo isso na universidade, blá blá blá. E ao mesmo tempo a gente vai ter os dramas da vida dela com o ex dela, que ele ainda continua famoso, porque ele também era famoso, cantor e tal, e ele continua famoso enquanto ela não. E aí ela vai lidar com tudo isso e ao mesmo tempo essa nova paixão ali que ela tem, que é o cara que ela divide apartamento. E é tipo assim, é um livro que parece um filme de sessão da tarde. Então, tipo assim, se fosse um filme eu provavelmente assistiria e acharia muito engraçado. Aquele humor bem ruim, só que eu me divertiria pelas 1h30 que estaria assistindo a Globo. Mas pra um livro não funciona pra mim, porque parece que eu só tô perdendo tempo, eu não consigo. Justamente esse tipo de conteúdo eu prefiro consumir em filmes, porque é mais rápido. E em livro pra mim não rola. E tipo, tem umas frases de efeito nesse livro que, galera, juro por Deus, é tipo tão vergonha alheia que dá vontade de você entrar dentro da página e apagar com as suas próprias mãos aquela frase. Enfim, ruim. E pra não dizer que foi de todo ruim, teve um plot no livro que me pegou um pouco de surpresa. Então, caramba, foi um plot melhor do que As Musas e do que Desenhos Ocultos, pelo menos. Mas de resto eu achei um livro bem ruim, assim, bem... sabe? Por que eu tô lendo isso? Quarto lugar. É Assim que Começa, da Colleen Hoover. Já falei minhas opiniões sobre esse livro aqui, mas foi uma das minhas piores leituras, porque foi um livro que eu não precisava ler, sabe? E toda vez que eu lembro desse livro, eu só fico com a sensação de que eu perdi muito meu tempo. Apesar de eu ter lido em um dia perdido, galera. A vida é muito curta. Sei lá, o livro não precisava existir. É claramente um fanservice. E eu não sou fã de Assim que Acaba. Tipo, eu acho um livro bom, mas eu não sou fã, muito menos fã do casal e muito menos fã da Colleen Hoover. Eu esperava que o livro fosse entregar algo de novo, que foi até um pouco entregue, que foi a parte do Atlas, que, tipo, fala um pouco sobre o passado dele, alguns dramas que acontecem ali que movimentam a história de alguma forma. Mas, como eu falei pra vocês, o Atlas não era um personagem que eu me importei muito, porque pra mim, Assim que Começa sempre foi sobre a Lily e sobre essa parte dela sair de um relacionamento abusivo e tentar superar isso de alguma forma, a parte da violência doméstica. E eu acho que Assim que Começa se perdeu justamente porque o livro foca muito mais no romance do que no tema principal. E eu acho que o tema principal, ele fica muito escanteado ali. E apesar de ele ter os seus momentos e a autora desenvolver isso, e ela traz isso de uma maneira bem realista, foi até por isso que me fez passar raiva com as coisas que o Riley faz, né? Só que eu acho que é um livro muito previsível, tipo, dá pra você saber o que vai acontecer no livro, tipo, 50 páginas antes, o final também é muito previsível. Pra quem gosta de romance, obviamente vai achar muito fofo, e é por isso que tenho certeza que muita gente gostou desse livro, deu 5 estrelas e tal, mas eu achei um livro que não precisava existir. A palavra pra mim é essa. Top 3. Meu Deus, galera. Em terceiro lugar, temos A Hipótese do Amor. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter uma chuva de dislikes, galera, mas por favor, lembrem, é só a minha opinião. Outro romance. Vocês já sabem que romance não funciona pra mim, antes que venham com aquele argumento: Lucas, se você não sabe que não vai gostar, por que você leu? Primeiro, trabalho com isso, então às vezes eu preciso ler coisas que eu não quero. Segundo, não fui eu que escolhi esse livro pra eu ler, foram os apoiadores do Catarse. Não sei se são fãs ou haters. Tenho certeza que se fosse por opção, eu não leria esse livro. Mas eu li. E eu não gostei. Tem um vídeo aqui no canal também inteiro, e é até bem grande esse vídeo, falando tudo que eu achei sobre A Hipótese do Amor. Tiveram várias coisas que me fizeram não gostar desse livro, mas eu acho que tiveram duas que se sobressaíram. A primeira delas é a enrolação, porque apesar do livro ter todo esse rolê do slow burn, né, que as pessoas falam que é aquela coisa que o casal demora a ter algo, e também tem essa parada de que eles começam fingindo um relacionamento até o relacionamento começar a acontecer de verdade, que chama fake dating, eu acho, que é basicamente fingir um relacionamento, só que o povo usa termos em inglês, que eu não sei porquê, mas enfim. Eu sei que o intuito do livro é esse, mas galera, pra mim não faz sentido. Se eu sei que o casal vai ficar junto, e que eu
sei que esse tipo de narrativa é justamente assim, tipo, começa fingindo pra depois acontecer. Começa lento pra depois acontecer. Por que eu vou ler? Tipo, pra mim falta uma motivação. Porque se eu já sei exatamente tudo que vai acontecer, provavelmente as pessoas que gostam leem por causa do romance, porque acham fofinho e blá blá blá. Mas é outro tipo de conteúdo que, se for pra ver, eu prefiro ver num filme. Porque, tipo, ver uma comédia romântica zona de 1h30 na Netflix é legal. Tipo, tem dias que pede isso. Mas ler num livro, que inclusive eu demorei muito pra ler esse livro, pra mim não rola. Porque pra mim eu perco muito tempo. E não entrega literalmente nada de novo ou nada de diferente que eu não possa encontrar em um filme que tem 1h30. E é por isso que pra mim não funciona. Porque, tipo, dá pra ver que os personagens estão interessados um pelo outro desde o começo. Dá pra ver que eles realmente vão ficar juntos em algum momento. E parece que o livro fica só enrolando. E são capítulos e capítulos de enrolação e daquela coisinha dos dois fazendo charme. Outra coisa também que me fez gostar menos desse livro foi as atitudes dos personagens. Como eles se comportam. Eles se passam em um ambiente acadêmico. E eu não tô dizendo que o ambiente acadêmico é 100% sério. Tipo, apesar deles serem cientistas e tal. Eu sei que é um ambiente que, apesar das pessoas esperarem, não é obrigatoriamente 100% sério. Que as pessoas não precisam ser sérias e certinhas como todo mundo imagina. Mas não é isso. É a forma imatura como os personagens agem e não de uma maneira ok, tolerável. É porque é, tipo, constrangedor. Tem umas cenas muito constrangedoras, tipo, de eles em público e aí ela tem que sentar no colo dele. E umas coisas muito convenientes que a autora coloca só pra fazer os personagens terem momentos constrangedores e outros personagens sendo inconvenientes também. Isso me deixou com muita raiva. E aí também tiveram outras coisas que eu não gostei, tipo, umas problemáticas, só que essas coisas eu precisei falar com spoilers. Então, como eu não quero dar spoiler aqui no vídeo, vão lá se vocês quiserem assistir o vídeo lá de 30 minutos que eu tô falando sobre a hipótese do amor, que vocês vão entender um pouco melhor minhas opiniões. Mas basicamente é isso. Eu já esperava, pelo menos não foi um livro que eu esperava que eu fosse gostar. Eu já esperava que eu não fosse gostar, mas eu não esperava que eu fosse achar tão chato. Tipo assim, não é um livro longo, mas parecia que era um livro maior do que Os Miseráveis, porque eu lia e parecia que a porcentagem do Kindle não aumentava e que nada de diferente acontecia. Enfim, achei chato. Se fosse um filme, como eu disse a vocês, provavelmente assistiria e acharia legal. Mas, num livro, pra mim, é só perda de tempo. Segundo lugar, 1000 Beijos de Garoto. Galera, esse aqui facilmente poderia ter o primeiro lugar. Ele só não tem o primeiro lugar porque o primeiro lugar é muito ruim. Mas se não fosse por isso, era de 1000 Beijos de Garoto. Que livro... Juro, só de lembrar me dá uma raiva. Que foi outro livro que eu li por causa de um vídeo aqui do canal também. É tudo extremamente problemático nesse livro. É tudo extremamente bizarro. A forma como os personagens se comportam e a forma também como as pessoas têm isso como método de relacionamento me deixa muito puto. Porque é um cara completamente maluco que precisa de uma menina ali pra consertar ele. E tem todo esse rolê dele ser um bad boy. A personalidade dele é ser um bad boy. E a personalidade dela é ser a menina perfeita que não acha que é perfeita e que acha que ele pode conseguir coisa melhor. Só que todo mundo ao redor dela acha ela perfeita, sabe? E ele é o bad boy. E ele odeia tudo e odeia todos menos ela. E ele trata mal todo mundo, os amigos, a família menos ela. E quando ela tá perto dele, ele é uma pessoa. E quando ela tá afastada dele, ele é outra pessoa. Quando ele tá tendo um ataque de raiva, ela é a única que consegue fazer ele melhorar. Quando ele trata mal todo mundo, se ela estiver perto, ele melhora. E aí eles só precisam um do outro. E eles não precisam sair com outras pessoas. E sempre que um vai, a outro tem que estar junto também. Então, eu achei ruim. Achei chato, muito meloso e é tipo muito que chega a irritar e eu não gostei. Vocês acho que nem estão surpresos de verem 1000 Beijos de Garoto nessa lista aqui, né? E em primeiro lugar eu falei pra vocês que tinham sido 3 livros, porque foi daquele vídeo onde eu li 3 livros de autoajuda. Então, como eu falei pra vocês, esses 3 livros eu não consegui decidir qual dos 3 eu achei pior, mas tipo assim, respectivamente foram Mais Esperto que o Diabo, Mindset Milionário e O Poder da Autorresponsabilidade. São 3 livros que vendem aquela positividade que vai mudar vidas e que a vida só depende de você e que é muito fácil atingir coisas na vida. E é literalmente um monte de gente rica falando como gente que não tem as coisas, reclama de barriga cheia e que é muito fácil de mudar isso, ignorando totalmente qualquer tipo de desigualdade social. Então é um tipo de livro que realmente eu não consigo gostar. Apesar de que Mais Esperto que o Diabo vai para outro caminho, também é um livro que se encaixa nisso, de, tipo, são receitas muito prontas e que parece que os 3 livros dizem exatamente a mesma coisa com palavras diferentes e que os autores estão tentando de alguma forma fazer você conseguir algo e geralmente tem a ver com financeiro isso, e atingir suas metas e ficar rico, e aí sempre é tipo vendendo as coisas que eles têm pra dessa forma eles ficarem cada vez mais ricos e você provavelmente continuar na mesma situação que você está. A forma como eles abordam e eles apresentam essas soluções é de uma maneira muito simplória e de uma maneira assim que chega a dar raiva, porque tipo assim, é tipo aquela coisa bem simples. Pra você fazer isso, começa a acordar mais cedo. Ou eu tive uma revelação que mudou completamente minha vida. Existem 10 exercícios que você pode fazer na sua semana, na sua vida, que vai mudar completamente. E enfim, um monte de baboseira. Então foram 3 livros que eu não gostei. Assim, pra vocês terem noção, O Poder da Autorresponsabilidade eu acho que ainda ficaria em primeiro, porque existe essa criação desse termo chamado autorresponsabilidade que não faz sentido nenhum. E sempre me dá muita raiva também como esses autores, a maioria deles é tipo coach, e eles querem passar de psicólogo ou de pessoa
pessoas que realmente entendem do que estão falando, quando na maioria das vezes eles só criaram conceitos pra explicar as próprias ideias. E tipo, tá tudo bem você ter uma ideia, ou você acreditar em algo, ou você criar uma teoria, mas eles apresentam essas teorias e essas ideias como se fosse uma coisa comprovada cientificamente, quando não é. O que eu menos gostei, obviamente, que seria, tipo, apesar de eu ter botado os 3 em primeiro lugar, O Poder da Autorresponsabilidade foi o único livro dessa lista que eu dei menos de 1 estrela. Pra vocês não são, galera, isso é tipo... Eu só não dei 0 porque não tinha como. Eu dei 0,5. Então, apesar dos outros 2 ainda dá pra tirar algumas pequenas coisas que talvez te ajudem de alguma maneira, principalmente se você é uma pessoa que precisa muito de reafirmação, ou que precisa muito ver as coisas escancaradas na sua cara pra você entender. Só que eu particularmente não gosto, porque pra mim eles não apresentam nada novo, são coisas que eu já sei, e às vezes é realmente bom você ter algum tipo de estímulo, de uma confirmação de algo pra você começar a fazer, mas não precisa de um livro de 300 páginas, porque, tipo, esses livros também tem isso de que, tipo, são muitas coisas ditas, só que na verdade não é nada, tipo, são coisas que dá pra ser resumida em um panfleto. Eles pegam um conceito principal e começam a repetir esse conceito com palavras diferentes, ou, tipo, detalhar com as coisas que não precisam de detalhe, porque o conceito geral já explica tudo que eles querem dizer. Mas O Poder da Autorresponsabilidade, sem dúvida, o pior. Sério, que livro ruim. Não dá pra tirar nada de que preste. Nada mesmo. E o autor ainda cria toda uma romantização, um embelezamento das coisas. E ele ignora completamente, como eu falei pra vocês, desigualdade social. Ele ignora tudo. Na cabeça dele, todo mundo consegue mudar de vida. Na cabeça desse autor desse livro, que é o Paulo Vieira, tudo é possível pra todo mundo. Que é muito fácil de mudar de vida, muito fácil de resolver, muito fácil de ficar rico. Quem não faz isso é porque é preguiçoso e acomodado. Isso me deixa puto no nível que vocês não estão entendendo. Mas enfim, esses foram os 10 livros que eu menos gostei. Os 10 piores livros que eu li em 2022. Como eu falei pra vocês no começo, são só minhas opiniões, então se você gosta de algum desses livros, tá tudo bem, menos do Poder da Autorresponsabilidade. Se você gosta desse livro, procure uma terapia ou se cure disso aí, galera, porque não. Aqui não. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal também. E se vocês quiserem, tiverem coragem, deixem aí nos comentários o pior livro que você leu ano passado, porque eu quero saber. E sem briga, sem hate, galera. Vamos todo mundo botar na cabeça que são só opiniões diferentes. Espero muito ver vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau.